A rede perder o sentido e estar num bonde era um fio partido. A rede perder o sentido e estar num bonde era um fio partido. É essa voz, é essa voz do passado. Mas minha voz é essa voz do passado. É essa voz que costura o passado. A minha literatura, as publicações, né, das minhas narrativas estão nessa borda mesmo, do livro de artista, do livro objeto, mas eu não parti delas, entende? Mesmo, eu nunca pensei que eu poderia flertar tanto com as artes visuais, eu não me sinto assim das artes visuais, né? Eu sou da literatura totalmente, assim. Só que é uma literatura que também pode, né, dialogar com a performance, com outras artes. Eu acho que a literatura tem, eu acho, essa abertura também. Eu acho que a literatura, ela, embora ela, às vezes eu acho que a literatura é um pouco escanteada, né, das artes. Você vê nas universidades, a gente está perto mais da filosofia do que, por exemplo, das belas artes. Quase sempre dentro dos campos, por exemplo, né? E eu acho que, ao contrário disso, acho que a gente pode estar em muitos lugares, entendeu? Mas eu continuo, eu sou da literatura, eu me filio muito a ela. Talvez essa seja a definição que mais cabe a mim. Assim. Eu não parto de definições, assim, eu acho que eu tenho uma certa dificuldade, inclusive, de definir algumas coisas, né? Tanto que o meu primeiro livro ia ser um romance, eu não consegui dizer que tudo era um romance, então chamei de livro-objeto. Então, tinha um romance, que era o breu, tinha o escrito de bloquinho, que era um bloquinho para a pessoa, né, escrever e tal. E tinha máscara, tinha carta dentro, E eu acho que as minhas definições são sempre para mim provocações, né? Então, meu último livro eu chamei de novela. Eu não sei exatamente se é uma novela, mas para mim era uma novela. Eu acho que essas definições, elas vão vindo para mim durante o processo. Eu acho que eu não parto delas, né? Eu acho que eu vou entendendo, de uma certa maneira, o que elas são, o que os livros são. Luís Abreu me reapareceu na sombra de uma grave tempestade que se formava há dias no céu da cidade. No escuro do cômodo, entre as nuvens negras da janela, que antecipavam a noite que não terminaria, avistei a moça, recostada na parede, a recortar cicatrizes no próprio corpo. Ao seu redor, bacias de água onde boiavam restos de folhas de papel. Ao notar minha presença, ela me olhou fundo, com os olhos inchados e disse: "Os abismos, novamente os abismos." E assim, pôs-se a perguntar repetidamente, a cada retalho, entre lágrimas negras de lápis de olho, por que eu não havia lhe dado enredo melhor. Diferente, ao menos, questionava furiosa. Não fui capaz de verbalizar um só signo, como se tivesse em minha frente um fantasma que me roubava a voz. Continuei apenas mirando a cena de um canto do quarto, onde só era capaz de mover os olhos e escutar, junto com a tormenta das águas que já desabavam, os refrões que Luís Abreu repetia em ladainha. No meu primeiro livro, eu cheguei a esse nome de livro-objeto, né? Que eu comecei depois de ter feito uma primeira boneca, porque eu trabalho muito assim, né? Eu escrevo os livros, eu tenho o texto e tal, e aí depois eu parto para essa transposição, né? Para a materialização dessas narrativas nos livros, nos suportes. E aí eu fico estudando, é um tempo, né? Não me parece que fazer livros, publicar livros, não termina quando eu termino o texto, né? Ele é um processo que continua mesmo, né? Então, nesse processo de fazer bonecas, de experimentar materialidades, né? E propor acessos a essas narrativas, eu comecei a
a pesquisar e a entender um pouco sobre o que é essa coisa do livro-objeto, livro de artista, de como colocar, como seguir outras linhas. Assim, na verdade, para mim se abriu a possibilidade. Quando eu soube que eu podia fazer qualquer coisa com o meu livro, porque eu estava editando ele, né? Porque na verdade é uma autonomia que eu tive, né, dentro desse trajeto criativo, nos 2 livros que eu publiquei, eu tive uma autonomia de escolher o que eu, né, eu não tinha uma editora, eu recebi uma grana para publicar independente, então eu fui atrás disso, né, eu fui conversar com design gráfico, eu fui fazer essas parcerias todas, né, então, na verdade, quando eu soube que eu podia fazer o que eu quisesse, que era possível isso, aí eu comecei a experimentar, a expandir. Eu acho que não é partir de uma definição, de um formato, de um conceito, mas ir criando dentro desse trajeto criativo. Todo livro, para mim, é uma viagem. É um trajeto, assim, que não se encerra quando eu finalizo o texto e mando para revisão. Ed chegou e, assistindo tudo aquilo que eu contava aleatoriamente, me disse no final, bem devagar, que o meu problema era o excesso. Ficamos por bons minutos em silêncio, quase como em contraponto. Foi quando, pela primeira vez, Ed teve um gesto de cuidado e me pôs no colo e acariciou meus cabelos longos demoradamente. O que eu não sabia é que Ed, a cada movimento desse cafuné, ia retirando dos meus cabelos rolos de filmes, pedaços de memória. Tudo me parecia solto, despedaçado, como aquele amontoado de frases jogadas, empilhadas na parede. Eu mesma era isso. Quando o tempo virou, comecei a correr atrás da ponta para arrematar o fio condutor. Ed chegou, que o meu problema era o excesso. Que o meu problema era o excesso. É diferente, eu acho, de um texto que vai para uma editora, que aí fazem uma capa e me mandam para aprovar. É engraçado, porque quando eu estava lendo o Borratório de Cabidela, eu tive a nítida impressão que você tinha pensado os dois juntos, porque ali, em particular, a metáfora da escrita como linha, como costura, como texto, né, em alguns momentos está metaforizada por uma linhazinha desenhada na página, em outros momentos na própria amarração do caderno tem uma linha vermelha. E eu pensei que o caderno tinha sido escrito, isso tinha sido pensado em conjunto, porque eu até pensei em perguntar, né, como é que se costurar se aproxima de escrever para você e vice-versa, se isso é um conceito que está ali no livro. Eu acho que para mim, porque hoje eu me vejo como escritora, mas me vejo como uma editora, né? Isso tem sido cada vez mais claro para mim. Então, assim, além de escrever, eu me edito, né? Eu edito os meus livros. Então, sempre tem essa metáfora da edição. No Cabidela tinha uma personagem que se chamava Edith. No segundo veio o Ed. Então, eu acho que virou uma... Como editar os meus textos começou a ser uma questão. Na verdade, eu comecei a escrever... Eu comecei a entender ou me descobrir como uma escritora quando eu fiz um blog e comecei a organizar as coisas que eu escrevia, porque eu sou uma escritora de bloquinhos mesmo. De escrever diário, de escrever agenda, caderninho. A minha veia literária veio muito desse tipo de escrita, penso logo registro, dessa coisa que me atravessa e tal. Então, assim, eu acho que essa coisa da costura é justamente a edição. É a maneira como eu
como eu me edito, né? Não sei se você sabe como eu editei o Cabidela. Eu tinha esse blog, que era o Cabidela. Eu ganhei um projeto da Funarte para transformar num romance, era a minha proposta, porque eu achava que ali tinha uma narrativa já estabelecida, que eu podia ir para o romance, que na minha cabeça tinha essa estrutura um pouco mais... que tinha uma costura, que tinha um adensamento. Uma né? linearidade. Uma linearidade, uma construção narrativa mais... e daí eu imprimi o blog todo, comprei um caderno de desenho, né? E comecei a recortar o blog inteiro. Eu recortei ele inteiro e aí fiz um volume, que foi o que virou o Breu. E depois sobraram várias coisas pequenininhas, assim, que eu falei, gente, isso é escritos de bloquinhos, são coisas de bloquinhos, o bloquinho que migrou pro blog, né? E aí eu peguei várias folhas, inclusive dessas que já estavam recortadas e algumas delas que tinham picotes, e daí costurei com uma linha vermelha, que era a linha que eu tinha em casa, mas que fez todo o sentido depois, enfim. E daí chamei de borratório, né? Que era essa metáfora do laboratório, mas um laboratório do borrão, né? Da rasura, do rascunho, que era um pouco a metáfora do blog para mim, né? Que hoje é um pouco diferente, né? A gente já tem... na época que eu escrevia muito em blog, não tinha Facebook, não tinha... A gente não tinha sociais, né? As redes sociais. E essa mobilidade da escrita, né? Essa coisa de escrever no celular a qualquer tempo, a qualquer hora e publicar. Mas, ao mesmo tempo, o blog, para mim, era muito esse rascunho, esse diário virtual, essa possibilidade de publicar. Então, por que a opção pela independência quando se fala hoje tanto em profissionalização do escritor, né? No final dos contos, foi uma opção? Eu acho que foi uma opção, foi o que me veio, assim, Engraçado você falar isso, porque quando eu fui publicar o meu primeiro livro, eu enviei para um escritor aí grande e tal, de mercado já e tal, e ele foi muito sensível comigo e tal, mas aí falou pra mim, olha, acho que foi o Cabidela que eu mandei, ele falou, acho que o seu livro é ótimo e tal, é legal, mas está muito mais para as artes visuais do que para a literatura. Não é comercializável, digamos assim, né? Não é comercial. Eu não estava conseguindo decupar o bloquinho porque a vida tinha me raptado. E meu coração, vagabundo que queria só viver o novo, guardando tudo para si, sem deixar escrever, sem se deixar escrever. O coração calou a voz? Queria só sentir, nunca racionalizar. Porque escrever, colocar alfabeto naquilo tudo que via, era um pouco parar de viver. Isso aqui não é literatura, ele me disse. Eu gosto muito dessa autonomia de publicar eu mesma, assim, de manufaturar. A gente tem hoje um selo, esse meu último livro saiu por um selo que a gente tem num ateliê criativo lá no Santo Antônio, que é a Sociedade da Prensa, a editora. Eu comecei a me apaixonar muito por essa coisa de fazer os livros. Então, assim, no fio condutor, por exemplo, eu escolhi o tecido, eu escolhi a cor do zíper, e aí você vai compondo a cor da fita, que é um pouco a capa. Isso tudo me levou para um lugar de criar mesmo, que é difícil agora sair completamente dele, né? E eu acho que o mercado, digamos assim, eu não sei se absorveria um livro como esse, não sei, um fio condutor, por exemplo, porque eu fico pensando muito, Sandro, nas escalas, né? Então, por exemplo, é claro que isso pode, eu estou falando aqui em 2014, pode ser que daqui a 2 anos eu pense diferente. Por exemplo, o meu primeiro livro, o Cabidela, eu fiz 100 exemplares. É muito pouco, né? 100 exemplares muito rapidamente se esvai, assim. Mas depois que eu terminei, eu falei, poxa, ficou um livro tão legal. Eu tentei, assim, ver se tinha alguma editora interessada em publicar, em republicar. Mas foi tão difícil, assim, não é uma coisa, não é simples, assim, né? Você não manda mais original para as editoras, é uma coisa que realmente alguém tem que ver, se interessar, te fazer uma proposta.
Então eu falei assim, olha, ao invés de eu gastar a minha energia tentando entrar num circuito comercial, eu prefiro ir fazer meu outro livro e dar continuidade, porque eu já tenho outro livro pronto e tal, se fazendo. Laura, você falou que está com uma oficina de edição. Não, é uma oficina. A gente tem um ateliê criativo lá no Santo Antônio, tem vários coletivos e artistas, né, que transitam por lá. E lá tem um coletivo que a gente chama de Sociedade da Prensa, que é uma galera interessada em processos gráficos, assim, tem uma oficina de serigrafia, então, desde cartaz, a gente está fazendo muito caderninho. O meu livro foi feito quase todo lá, porque tem uma parte do fio condutor que é com serigrafia, né? E aí, a gente, dentro disso, abriu um nicho, digamos assim, que é um selo editorial, que chama Editora, que já publicou o meu livro, o livro de um poeta daqui também, que chama Guilherme Salgado. E a gente acabou de publicar também uma jornalista, Bruna Ercog. A gente faz todo um trabalho de revisão, de uma concepção editorial, né? Na verdade, assim, o que a gente tenta é se arvorar e se aventurar por formatos na verdade, formatos criativos, só que a gente usa materiais que tem um certo barateamento, né, da publicação, mas que seja, enfim, criativo, ousado, diferente. E aí, eu tô também dentro desse coletivo atuando um pouco como uma editora, né? Fazendo esse processo com os escritores, de sentar, de pensar o livro, como é que ele pode ser, de fazer... me aventurando por essas concepções editoriais que eu faço com os meus livros, assim, né? E daí... E como é que é sair, então, dessa escrita, essa autoedição no mundo virtual para a autoedição concreta, né? Que uma coisa são as possibilidades que o blog te dá para se autoeditar. Sim. Outra coisa são as possibilidades que um ateliê te dá para editar. Como é que você compara essas duas experiências? Eu acho que no blog, assim, ou que nesse mundo mais virtual, eu acho que eu acho que não sei se tem uma edição, eu acho que tem um amontoamento, um empilhamento, sabe, de coisas. Eu acho que é mais do excesso, sabe? E eu acho que quando chega no real, no material, é mais o corte, é essa metáfora do corte. Por isso eu uso muito mesmo como uma operação de edição, a tesoura, o estilete, é cortar, é desapegar, né, dos textos, é remontar, né? Que eu acho que essa coisa do ordenamento também, quando você tem um blog ou qualquer outra mídia social, você vai empilhando coisas, né, numa linha do tempo. E daí eu acho que quando se imprime, você consegue visualizar de uma outra maneira, então você reordena, rearranja as coisas, né? Então seria um pouco dentro desses processos de rearranjamento, de corte, de seleção, de exclusão, de inclusão, reescrever. Transcrevi a fala, mas continuei muda, de frente para a tela em branco. Eu não estava conseguindo decupar o bloquinho, porque a vida tinha me raptado, e meu coração, vagabundo que queria só viver o novo, guardando tudo para si, sem deixar escrever, sem se deixar escrever. O coração calou a voz? Queria só sentir, nunca racionalizar. Porque escrever, colocar alfabeto naquilo tudo que via, era um pouco parar de viver. Isso aqui não é literatura, ele me disse. No prefácio, né, da bolsinha, em Cabidela, você fala de um enredo com uma escritora anônima perseguindo uma personagem. Né? Em Fio Condutor, também tem um enredo no marca-página, né? O argumento. Como é que você parafrasearia, né, para o leitor? Mas você não sinaliza, além desses espaços, você não sinaliza para o leitor nada mais. Como é que você parafrasearia, explicaria para um leitor, né, do que tratam seus romances? É engraçado, né? Porque acho que eu tenho uma fama um pouco de deixar os leitores... Eu não quero explicar muito, né? Eu deixo os leitores um pouco na mão. E acho que eu confundo mais do que explico às vezes, né? Mas é porque
Eu acho que tem um pouco dessa coisa, leitor, vire-se, né? E nesse vire-se, faça você mesmo, junte essas peças ao seu modo, né? Acho que eu tenho uma resistência um pouco de explicar muito algumas coisas, de esmiuçar, talvez por, não sei, ingenuamente talvez, de uma vontade de deixar aberto um pouco essa experiência, essa intervenção do leitor, porque tem essa potência a leitura mesmo, né? De que cada um, enfim, vai juntando as peças, vai religando. Mas eu acho que o Cabidela, eu acho que tem muito... Você falou antes dessa impressão que tinha dessa metanarrativa, né? Dessa narrativa que fala dela mesma. Eu acho que essa é a minha obsessão. É o que eu pesquiso, na verdade, é a minha pesquisa, né? É o momento que eu estou escrevendo. Aquele momento que eu acho que aí é a minha veia que vem de Clarice Lispector, essa coisa da água viva, do instante já, da escrita pulsando ali em mim, no meu corpo, quando ela me atravessa, quando ela me acontece. Eu acho que é esse o lugar da literatura que me, sabe, que me pega. E aí eu acho que, na verdade, os meus enredos, eles sempre atravessam, eles sempre passam por aí. Eu acho que essa coisa do leitor assistir alguém escrevendo aquilo, né? Eu acho que esse instante da criação, alguém escrevendo o presente, né? Eu acho que se eu pudesse dizer qual seria o lugar desses enredos, embora tenham nomes e narrativas que atravessam personagens, paisagens, espaços, eu acho que seria isso que atravessaria assim os enredos. Não sei se é isso, mas... Novamente os abismos, a velha espera, o abandono canalha de Luísa. Já consciente da manobra, então, acendi os abajures de lâmpada negra, em busca de respostas e alguma luz. Foi quando me deparei com as minhas letras em pedaços encharcados de papel, inundando todo o quarto, o chão do quarto. Ela havia derramado as bacias de mentira antes de partir, me obrigando a permanecer presa, como ela, ao que eu criei. Laura, lendo o fio condutor, né, e lendo e manuseando o livro, eu fiquei me perguntando por que, para falar de um eu, né, do narrador ali, fragmentado em busca da sua memória, do fio condutor da memória, você teve que também fragmentar tanto o livro, né, em tantos pedaços, em trechos, né? Quando você falou em livro-objeto, que você pesquisou um pouco sobre o livro-objeto, você vê esses livros também como uma teoria sobre o próprio livro, né, sobre a própria literatura, de uma certa maneira? Quando em fio condutor vem um marcador de páginas, sendo que o livro não tem página. Eu acho assim, que a gente vai fazendo as coisas e depois quando volta ela se descobre que fez algumas coisas que de repente ganham sentido, né? Depois, porque dentro da experimentação, seguindo as intuições ali do que eu pesquiso de literatura, eu sou uma professora de literatura, sou uma pesquisadora em literatura. Então, assim, é claro que aquilo pode ser uma resposta para mim, enfim, para o que eu acho da literatura contemporânea, mas nada muito fechado e, sabe, e com muita certeza, assim. O que eu acho é que se a experiência do livro diz também da narrativa, que é uma narrativa que fala de ruína, de essa coisa do fio condutor, tem toda essa metáfora tanto da ligação, mas da ruptura, né? Tem essa da memória, do que ficou, do que foi, da ruína mesmo, né? De passar a mão no oco, naquilo que... Então me parece que o livro é um livro que se desfaz, que se despedaça, né? É um livro que você não consegue guardar muito, que rasga.
A capa, ela se desfaz, ela vira um fio, ela não é mais capa, ela não é capa, ela é bolsa. Ela tem todo esse jogo que eu acho que é um pouco próprio dessa narrativa. É uma narrativa esfacelada, né? Então eu acho que quando eu digo que eu falo que é uma tentativa, né? É uma tentativa de reescrever o passado no sentido de que nunca é possível, né? Então é sempre uma tentativa. O livro é sempre uma tentativa, porque podia ser assim, foi assim, mas podia ser de várias outras maneiras, né? Eu entendo como é sempre uma tentativa de materializar tanto a escrita quanto a publicação, assim. No Cabidela, principalmente no Breu, que é o romance, tem muito essa coisa do foco narrativo, né? Que eu jogo muito com essa coisa da primeira pessoa, da terceira pessoa, de não querer ir para a terceira pessoa e ao mesmo tempo que eu acho que tem muito dessa coisa da metáfora da gaveta, de ficar na gaveta, de não mostrar o que escreve, de sair do armário, de publicar, né? Porque a publicação é a primeira vez que todo mundo te lê mesmo, né? Aquilo, pronto, você publicou, agora pode ser que ninguém leia, né? Mas assim, você publicou para... Engraçado isso, porque quando eu tinha o Cabidela, o blog, eu tinha um blog que né, na internet qualquer pessoa pode ler, né? Na rede mundial dos computadores e tal, mas eu não mostrava pra ninguém. Então eu me lembro que eu ganhei o prêmio da Funarte e perguntaram, mas você tinha esse blog? Como assim você nunca disse isso pra ninguém? E já tinha muita coisa escrita, tudo que quando eu mandei o projeto já mandei com um anexo enorme, com muitos textos escritos e tal. Então eu acho que tem esse jogo, assim, que acho que hoje isso já está superado dentro dessa trajetória. Eu acho que eu já sou tranquila com isso, mas assim, no início tinha uma dificuldade muito grande de sair dessa gaveta, de mostrar os textos, que eu acho que é um problema da literatura mesmo. Eu acho que é muito difícil alguém se auto definir como poeta, como escritor. Parece que a literatura, ela tá sempre... Ela é uma coisa pros... Acho que hoje tá melhor, mas assim, eu acho que tem uma tradição da literatura pros doutos, pros intelectuais, né? E aí acho que as pessoas ficam meio ressabiadas, tímidas de dizer que escrevem, que fazem literatura, né? O livro como objeto sagrado. E você Exato. começou desacralizando o livro.